seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Genésio Lopes Mendes e esse é o programa Visão Sistêmica, o programa que leva as constelações familiares até você, as constelações familiares desse grande alemão Bert Hellinger, criador das constelações, filósofo, né? Nos deixou o ano passado e hoje o trabalho das constelações familiares é levado pelos 5 continentes do mundo, por todos aqueles, né, que permeiam essa grande malha, né, liderada por essa grande mulher, Sophie Hellinger, sua esposa, que hoje toca o movimento da constelação com grande maestria. O programa Visão Sistêmica vem ao seu lar, né, te intuir, né, te incentivar a conhecer essa filosofia de vida tão maravilhosa que nos conecta a pai e mãe, a ancestralidade, que nos traz leis, né, que geram uma harmonia na relação de sistemas, né, que é a inclusão, o pertencimento, o equilíbrio de troca. Então fica aqui sempre um convite. Sempre que você ouvir falar que vai existir um workshop de constelação, alguém te convidar para essa técnica, se você quiser pesquisar, a internet está cheia, né, de programas de bons profissionais, levando até você as informações da criação desse grande alemão. Você está na Com Brasil, né? O que é bom, Com Brasil fica melhor. Essa rede nacional que está em 14 capitais, 180 cidades, levando cobertura para a possibilidade de 50 milhões de pessoas, através da Oi e TIM, da Sky e Oi 28, da Vivo, GVT e também no 239, na TV aberta, através do canal comunitário. Essa grande família que leva até você uma programação de qualidade, né? Apoie a TV comunitária nacional Com Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você ainda pode estar pela Claro TV, via Embratel 3, ou ainda pela TV Guarulhos. Então, essa é a nossa missão, levar até você a força da TV comunitária. Nós tivemos um programa de Dia das Mães, recentemente, né, no Dia das Mães, com a Luciana Rebeck. Tivemos muitas requisições no sentido de entender um pouco mais a visão da mãe sistêmica, o que é pré-natal sistêmico, como eu, como mamãe, posso me preparar para uma gestação mais saudável, né, emocionalmente, como é que eu posso me relacionar melhor com meus filhos. Eles já tivemos várias, né, requisições, assim, meus filhos já estão criados, mudou muito a relação depois da idade adulta ou mesmo durante a adolescência. Então, está aqui de novo Luciana Rebeck, seja muito bem-vinda, gratidão por ter aceitado o convite e dá um oi para o nosso telespectador que já te conhece, né? Já fiquei com ciúme, porque todo mundo falou da Lu Rebeck e eu estou tanto tempo no programa e nunca fui tão citado. Que isso, obrigada. Bom dia a todos, mais uma vez aqui com vocês para elucidar um pouco mais sobre essa questão tão importante, onde tudo começa, que é a maternidade. Muito feliz, obrigada. Então, vamos falar bastante hoje, né, dessa questão sistêmica. Eu sempre bato nessa tecla, né? Aliás, vou citar aqui a grande frase que eu ouvi da Mimansa, né, que é sim mamãe, sim papai. Isso é constelação, a base da constelação. Os pilares, né, são, obviamente, as leis, as ordens do amor do Bert Hellinger, ou as leis de perpetuação de uma vida harmônica, que quando você inclui tudo, quando você respeita tudo por hierarquia e poder, e quando você equilibra essa troca, você tem essa compensação de troca, você tem uma vida mais harmônica e feliz. Em todos os níveis, em todas as camadas. Seja esse respeito, hierarquia e compensação com você mesmo, com você mesma, com você mesmo, com a sua família, né, com o seu campo profissional, com o seu país, com a sua cidade, com o seu planeta, com a sua religião, né? Enfim, essas histórias de relacionamento, a constelação vem para trazer relacionamentos perfeitos e é capaz. Então, Lu, é capaz de ter um relacionamento perfeito entre pais e mãe, pais e filhos, pais e filhos, pais e filhas? Perfeito dentro da nossa condição humana, sim, é perfeito.
tem condições de ser perfeito, porque a vida é um fluxo. Então, se você está no seu lugar de filho, né, e depois no seu lugar de mãe, quando você é mãe, é um fluxo de vida que corre, então tudo vai correndo. Só que aí você tem que prestar atenção, como que você viveu nas suas crenças, nas suas limitações, como foi. A biografia humana, né, individual, ela é importantíssima quando alguém quer ser mãe ou quando alguém já foi mãe e quer saber, e agora, o que eu faço com essa criança? Começa a investigar como foi quando você nasceu, mas não pela ótica, né, pelo discurso materno, mas pelas coisas que ocorreram quando você nasceu. Tudo é muito importante de você analisar, porque geralmente o que você passou é o que você vai levar para frente. No outro programa de Dia das Mães, eu disse que eu fiz algumas coisas que não foram legais, que eu também não tinha consciência. Eu fui mãe com 19 anos. Uhum. E aí eu gosto de contar a história, Genésio, que acho que fixa mais. Claro. Vou trazer para mim, né? Antes de ser mãe, que eu nem pensava em ser mãe tão cedo, mas enfim. O meu sonho era amamentar. Era o meu sonho. Gente, eu ia em hospital, eu ia em posto de saúde, e até hoje. A imagem que mais me encanta, que eu fico observando, que... Sim, além da natureza, é a mamãe amamentando um bebê. E todo posto, né, toda maternidade tem essa imagem, que é um gesto lindo, maravilhoso. E aí, quando eu fui mãe, eu tive tanto leite, que eu acho que eu seria capaz de suprir o andar que eu estava internada ali, de tanto leite que eu tinha. Eu tinha muito leite. E no hospital, as enfermeiras pegavam muito meu leite para o banco lá do hospital. Só que eu saí do hospital. E eu não dei conta. Né? Eu não dei conta porque eu tinha muito leite. E aqui quem é mãe já sabe, quando o bebê não dá conta de tomar. E se você não tem instrução de doar esse leite, o seio começa a empedrar e inflama. E é uma dor assim horrível, né? Um sentimento horroroso. Então, o pouco tempo que meu filho foi amamentado foi de muito sofrimento. Ele chorava de fome e eu chorava de dor. Nossa. E aí, beleza. Infelizmente, eu tive que cortar e ele entrou na fórmula. Aí, quando a gente começa com esse estudo da biografia e faz constelação e diz sim para a mãe e tal, o que eu descobri? Quando eu nasci, minha mãe não teve leite suficiente para me amamentar. Então isso vem de uma necessidade não atendida da tua criança. O quanto é importante, se você tivesse essa consciência, né, que você poderia ter, por esse motivo, um excesso, você conseguiria entender o próximo passo, é isso? Na verdade, o que foi? A gente até comentou no outro programa, né, da fusão entre mãe e filho. Por lealdade à minha mãe, eu não me achei digna de amamentar meu filho. Então, mesmo tendo leite, o meu inconsciente, né, ele veio e falou assim, opa, peraí. Ele fez com que pessoas chegassem, né? Eu saí da banheira, que eu falei da fusão emocional. É como se eu tivesse saído de dentro da banheira, meu filho ficou lá na água fervendo, e eu do lado de fora, e aí apareceu. A minha mãe não sabia o que fazer, porque minha mãe não teve leite. Como é que ela ia me orientar? As vizinhas só chegavam para falar coisa ruim, que eu ia ter que fazer cirurgia, que eu ia ter que ficar internada, de qualquer jeito eu ia ficar longe do meu filho. Aí apareceu uma enfermeira que era amiga da minha mãe, falou que a cirurgia era horrível, que era um sofrimento muito grande, que era melhor eu secar o leite. Enfim, eu atendi todas as pessoas ao meu entorno. Esqueci do meu instinto materno, foi por água abaixo. Não me conectei à fonte. E com a lealdade que eu tinha da minha mãe, ou seja, o que eu aprendi lá quando eu nasci, né? Minha mãe não me deu leite, ela não tinha leite. Como que eu tenho esse leite em abundância para o meu filho? Tá errado, né? Então, só hoje eu tenho essa consciência. Puxa, que legal, né? Então, você que está assistindo Visão Sistêmica, a gente
está falando sobre constelação familiar, pedagogia sistêmica, né, num campo muito mais amplo, né, nesse sentido da educação, mas principalmente da educação de a mãe ser mãe, e o quanto a influência sistêmica pode te ajudar, obviamente, como também pode trazer algumas questões, não só para a sua gestação, como também para o seu parto, para a amamentação, para a criação dos seus filhos. E óbvio que a gente sabe que mãe é para sempre, né? Pai é para sempre, essa é a história. E o quanto durante toda a nossa vida os nossos pais nos influenciam, nós somos influenciados e nós, como pai, vamos influenciar. Isso, telespectador, telespectadora, vai para 7 gerações. Ah, isso é holístico? Não, não. Constelação não tem nada holístico. Constelação é uma base de psicologia, né, narrada com fatos. Existem sim os campos energéticos, mas de um outro lugar, sem nenhum tipo de misticismo. Então, por quê? Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. 25% seus avós, 12,5% seus bisavós, 6,25% seus tataravós, 3,25% seus pentavós, 1,6% seus septavós. Aí já é desprezível nos octavós, porque você vai ser 0,8% no DNA de cada um. Essa é a tua composição. Você é 50% papai, 50% mamãe. Todo ser humano é assim. Óbvio que a gente sofre uma influência emocional muito maior da nossa mãe. Por quê? Por causa da famosa, né, fusão emocional. Ficamos lá 9 meses naquela suíte presidencial chamada barriga, sendo alimentado a todo momento, não precisava chorar, aquecido, protegido de som, de uma série de outras histórias. Só que a partir daí, a partir da concepção, ou até da relação já, né, Lu? A gente pode falar que é importante a gente ter a narrativa de como foi o namoro, o relacionamento do nosso pai com a nossa mãe, e ele influencia na nossa vida? Genésio, eu tenho informações de que começa 20 anos antes da concepção. 20 Nossa. anos antes da criança vir, a mãe, tudo que a mãe e o pai fazem na vida deles já vai constituindo um campo energético, que a gente fala do campo morfogenético do Rupert Sheldrake, já vai sendo constituído todo esse esquema para que essa criança chegue. Então, antes da concepção, eu diria que sim. No relacionamento entre aquele casal, seja longo, seja curto, seja fruto de qualquer outra coisa, tem sim relação. A gente fala, para não ofender crença de ninguém, nem religião, a gente fala no ato da concepção. Mas eu tenho informações que muito antes disso já vem essa influência. Eu tenho essa teoria dos campos mórficos, que é do Rupert Sheldrake, que ele tanto estuda isso e coloca isso. Ele diz que a causalidade é sempre futura. Então, quando você tem um conceito linear de tempo de que eu nasci porque os meus pais se uniram, não. Os seus pais se uniram porque você e os seus irmãos precisavam dessa constituição biológica para ser esse elemento de vida que o planeta precisa. Ou seja, a vida é planejada a partir desse grande campo mórfico que é um Big Data biológico. Então, o Rupert Sheldrake propõe isso, que existe em algum lugar, esse campo mórfico é o campo que congrega todas as informações das modificações e os passos de vida e a evolução de vida nesse planeta. Então, todo mineral, toda planta, todo animal, todo ser humano, todo supra-humano, né, vamos colocar aí, registra esses fatos lá. E aí o que acontece? O denominador comum de todas essas informações cria o próximo passo de vida. Então, esse campo mórfico é meio... Como é que chama aquele filme De Volta ao Passado? É isso ou não? De Volta para o Futuro. De Volta ao Futuro, então, é isso mesmo. Então, como é que esse campo mórfico projeta para que esses dois seres maravilhosos chamados pais se encontrem para que tenham filho? Porque nós somos a solução do nosso clã. Nós somos essa partícula, essa grande peça do quebra-cabeça chamada humanidade. E aí, o campo mórfico, como é conhecedor desse inconsciente coletivo total de todas as informações,
traz você com esse shape, né, para isso. E aí nós estamos tratando disso, de pré-natal sistêmico, né? Como é que você pode melhorar a vida do próximo ser humano que vai vir para cá, para que influencie o propósito da vida através da sua consciência. Então, com uma consciência maior, mais plena, nós vamos poder, obviamente, influenciar muito melhor o campo vida nesse planeta. Lu, como é que... Vamos falar mais diretamente. Primeiro, vamos pedir para o Lucas... aliás, gratidão, Lucas, pela mesa, né, Evandro. Vou aproveitar para agradecer também essa grande família, a família Com Brasil, né, que cria toda essa programação para chegar. Todos esses colaboradores maravilhosos que, mesmo em pandemia, nós estamos aqui gravando, levando até você o nosso melhor, né? Gratidão a toda a família Guarulhos, ao presidente da rede, o nosso querido Fernando Maza, todos que, né, estão aqui hoje na mesa. Então, eu vou pedir para o Lucas colocar os contatos da Lu, para que, como a gente consegue, você atende online, Lu, hoje? Atendo. Se alguma mamãe também precisar de atendimento, ela pode se conectar a você. Sim. E aí, então, no Facebook... Luciana Rebeck. Uhum. E o WhatsApp que o Lucas está colocando aí na tela, 96037006811. Diretamente, hoje uma mamãe, ela descobre que está grávida, viu o primeiro ultrassom dela, qual o primeiro conselho que você daria para ela? Vamos lá, vamos fazer levar esse serviço para as pessoas. Primeiro conselho é ela ver se ela está bem com a mãe dela. É a primeira coisa. E o pai? Cadê o pai? O pai vai vir. O pai vem, porque pai e mãe. Mas primeira coisa, veja como que você está com a sua mãe. Por quê? Como a gente já disse, a mãe é a porta de entrada para a vida. A mãe é uma função. Mulher é mulher. Mãe é uma função. Então, como você vê sua mãe, muita gente, Genésio, a gente tem visto, que você falou de pai, mas é pai e mãe, né? Muito mais mãe. O que a gente pega? Nós sabemos que não existe por acaso. A gente nasceu onde a gente deveria estar, do pai e da mãe que a gente tinha que ter. Era aquela composição de DNA, aquele gene, tudo ali para que a gente viesse e tivesse essa estrutura. Então, não existe o acaso. Beleza. A tua mãe é a porta de entrada. O que a gente se pega? O que a gente fica apegado? Nossa, não concordo com a minha mãe é nervosa, meu pai deixou minha mãe só grita, minha mãe faz aquilo. A gente julga a porta de entrada da vida, né? Presta bem atenção, você vai exercer uma função materna, você vai estar nesse papel. Então, o que o Genésio disse há pouco é dizer sim. Quando você diz sim para sua mãe, você está dizendo sim à vida como foi, como é. Por quê? Aquele bebê também, lá na frente, ele vai dizer sim a você. Sim à vida que você proporcionou para ele. Então, é uma coisa, quando a pessoa descobre que está grávida, a primeira coisa não é mais só você. Se você quer ficar grávida, pensa muito bem. A sua vida vai ser dedicada a outro ser. Então, é uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente vê um monte de acontecimentos, adolescentes se cortando, um monte de coisa ruim acontecendo por aí, porque as pessoas só quiseram ter filho. Ou, fiquei grávida, tá, nasceu, e aí? E não é desse jeito. Né? Quando você tem um bebezinho na sua barriga, esquece, você já não é mais sozinho. A sua vida vai ser dedicada a esse bebê, que é a questão da fusão emocional. Eu acho, Genésio, que tem que ter algumas séries de programa de tão rico que é esse assunto. Né? Ele é rico e delicado no ponto de que não é mais de qualquer jeito. Aquele bebê, ele vai aprender com você, ele está em fusão com você. Né? Eu tenho visto pessoas que deixaram de comer trigo e beber o leite ou derivados
porque o bebê passava mal. Nossa. Uma coisa que antes de estar grávida, antes de ter o bebê, era impossível. E que, assim, fazendo de tudo, a criança não melhorava, só tendo cólica. Aí os médicos, né, vão falando, tira tal coisa. Uma prima minha mesmo, ela deixou de comer o trigo e o leite enquanto amamentava, porque o bebê ficava mal. Isso é muito legal, né? Essa visão para as mamães é maravilhosa, de que você é o veículo para aquele ser que o planeta precisa. Você está fornecendo um ser que vai dignificar a vida dali para frente, que vai carregar você da mesma maneira que você, mamãe, carrega pai e mãe dentro de você, ele vai carregar você. E você está fornecendo a vida, né? Você acaba se divinizando, ou seja, chega perto do divino, porque cocria a vida, é assim que é a atitude de pais, né? Então, essa Santíssima Trindade, a cocriação de vida, é dada a três, a importância de pai, mãe e filho. Eu quero colocar uma reflexão minha, que eu coloco, que todas as questões desse planeta, todas as questões de vida, é a falta de amor materno. Essas pessoas que cometem atrocidades, que cometem atos que não são condizentes com a vida, com o coletivo, com o bem maior, elas estão simplesmente desconectadas do amor de mãe, esse amor incondicional, esse amor que vem de nós da criação, né? Esse amor que vem pela essa energia do feminino, porque a mãe, na realidade, é a doadora dessa energia do feminino, no qual a gente lida no dia a dia, e o pai do masculino. Precisamos dessas duas energias. Então, a visão sistêmica vai conectar você não a só mãe, mas também o papel do pai, né, Lu? Quero que você fale um pouquinho desse papel do pai. Qual é o papel do pai nessa história? O pai tem um papel muito importante, mas nesse momento, assim, lógico, na concepção, na gravidez, todo o acompanhamento. E quando a criança nasce, o papel do pai é amparar a mãe em tudo que a mãe precisar, em tudo. Né? É engraçado que a Laura, nos livros, ela diz que ninguém, nem o marido, nem a mãe da mãe, né, a avó da criança, tem o direito de opinar no que a mãe deve fazer ou não fazer. Como eu disse, a maternidade ela é instintiva, é um instinto materno você tem. É uma função que Deus dá para todos nós, né? Todas nós temos esse instinto. Ninguém melhor do que a mãe, bem conectada. Daí está o pré-natal sistêmico. Sim. Porque a mãe já vai estar bem conectada, ela vai estar bem centrada, corpo, mente e espírito, e aí sim, ela centrada, conectada, ela não sai da banheira. Se a água estiver quente, ela vai saber. Se a água estiver fria, também. E ninguém, nem o marido, vizinho, né, como eu disse no meu caso, vai poder interferir e a coisa flui. Flui, Genésio, porque eu tenho exemplos que deram certo porque foram por esse caminho, e eu tenho exemplos que, infelizmente, a pessoa ainda pena porque foi por o caminho que a sociedade acha que é o correto. Né? Lu, nós precisamos de muitos programas. Já acabou, estamos em cima do horário já de programa, porque eu tenho que chamar aí eu vou chamar esse workshop do Paulo Newman, se o Lucas tiver o banner, dia 27 e 28 de junho, aí está aí, workshop de constelações com cavalos, lá em Curitiba, do Paulo Newman, 2 dias inteiros na arena, junto com os animais. Você que é da área de constelação, do universo de constelação, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tem aí os contatos do Paulo, nosso contato. Você vai ter uma experiência fantástica, né, de ter contato com os animais. Voltando para cá, a gente sabe, né, que todas essas questões de maternidade, né, de paternidade, depois elas vão passar para a tua responsabilidade, para você mesmo se autopaternar. Mas o primeiro grande círculo do amor do Bert Hellinger é você dizer aos seus pais, foi como foi. É óbvio que nós temos, outro dia, numa live, uma das meninas falou, porque eu tenho... E quando os pais são tóxicos? Não, os pais não são tóxicos.
você precisava dessa toxina. Sinto muito, é assim. A mesma coisa. Eu não tenho pai. Tem pai, ele não foi colocado na sua carteira, na sua certidão de nascimento, ele não estava presente. Essa é uma das grandes questões do Brasil, que eu já também falei aqui no programa. Uma das grandes questões é a falta de pai. E aí uma coisa muito importante para você que é mãe, primeiro, mãe é a maior profissional desse planeta, a serviço da vida. É um grande, por isso que a gente deve, sim, né, divinizar as nossas mães, os nossos pais. E agora, a grande importância da mãe é que ela tem uma grande responsabilidade. O homem fornece o esperma e a mãe entrega um bebê. Então, imagina como é que isso deve ser dignificado, como isso deve ser observado. E aí, uma questão muito importante também. Os filhos só vão até os pais, só vão ao mundo pela mão da mãe. A importância de você, mamãe, dizer ao seu filho que homens, ou à sua filha, que homens são bons, que o mundo é bom. Quando você fala isso, que o pai dela foi um ser escolhido por você para que ela pudesse vir, para que ele pudesse vir para esse planeta, você tira uma carga e dá um grande alívio a esse ser humano. Lu, nós temos um minutinho para encerrar. O que você quer falar aí para o telespectador, para a telespectadora que está aí te ouvindo, nos ouvindo? Eu quero falar que a mãe sim muda o mundo. Uma mãe é capaz de mudar o mundo. E acredite nisso. Faça seu papel. Vamos deixar de reclamar, vamos deixar de colocar nas costas do outro. A gente tem essa mania, né, de pôr a responsabilidade sempre no outro. Não espera seu filho crescer. Faz agora. E se ele já está crescido, quando você muda, o seu entorno muda. As suas células são as mesmas dos seus filhos. Por reverberação, eles vão sentir e vão modificar também. Então, muda, que o mundo muda. Que legal. Então, minha gratidão mais uma vez, né, por a sua audiência, por estar aqui na Com Brasil, essa rede que tanto cresce em canal nacional. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Gratidão. E a gente oferece esse programa a todas as mães do Brasil, né, que constrói essa população maravilhosa do planeta. Fiquem bem, né, e até o próximo programa Visão Sistêmica.